O governo quer confiscar seu carro antigo? Descubra o segredo chocante por trás dos elétricos. Meus caros amigos, minhas raras amigas, devotos da lucidez e sobreviventes deste grande hospício tropical de dimensões continentais, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um encontro semanal no nosso canal Na Fé com Ironia. É uma alegria quase cristã, se não fosse profundamente melancólica, receber cada um de vocês aqui no nosso confessionário da razão. Acomodem-se na poltrona, respirem fundo e, se possível, escondam suas carteiras, porque hoje nós vamos falar sobre a mais nova, a mais reluzente e a mais perfumada utopia que os nossos engenheiros sociais de plantão resolveram despejar sobre as nossas cabeças desprotegidas. Vamos falar sobre a milagrosa, a purificadora, a angelical eletrificação da frota automotiva no Brasil. Ah, meus amigos, o progresso, que palavra linda, não é mesmo? O progresso é aquela criatura mítica que sempre chega de terno, gravata, com um sorriso de comercial de pasta de dente e um hálito fresco de hortelã, prometendo nos salvar de nós mesmos enquanto bate a mão de leve no nosso bolso traseiro para ver o tamanho do nosso saldo bancário. O assunto do momento, o fetiche da nossa elite de condomínio fechado, aquela gente finíssima que consome produtos orgânicos cultivados ao som de harpa celta e que chora assistindo a documentários sobre o aquecimento global em televisões de 80 polegadas. É o carro elétrico. É o automóvel que não polui, o veículo da redenção climática, a carruagem do novo milênio que vai nos conduzir silenciosa e suavemente até as portas do paraíso terrestre. Dizem os dados mais recentes, divulgados com pompa e circunstância pelas associações de fabricantes, que o mercado está em polvorosa. Fechamos o ano anterior com um recorde histórico de quase 224 mil veículos eletrificados leves vendidos em solo nacional. Um aumento expressivo de 26% em relação ao período anterior. No primeiro trimestre do ano corrente, as manchetes dos portais especializados quase explodem de tanto entusiasmo, anunciando uma alta de 89% nas vendas. É um delírio! Ouvindo os burocratas e os rapazes modernos do jornalismo automobilístico, temos a nítida impressão de que o brasileiro de repente cansou do cheiro de gasolina, acordou com uma consciência ecológica escandinava e decidiu que o seu maior sonho de consumo é uma bateria de lítio sobre 4 rodas. Eles olham para esses números e enxergam a marcha triunfal da modernidade. Eu olho para esses números e lembro imediatamente do mestre Nelson Rodrigues, que com sua sabedoria suburbana e cirúrgica dizia que o ser humano é uma vocação para a ilusão. Nós não queremos a realidade. Nós temos uma fome desesperada, uma fome pantagruélica de sermos enganados por palavras bonitas. Mas como a nossa missão aqui é aplicar o santo remédio do ceticismo sobre a ferida da demagogia, vamos descer do salto alto da retórica oficial e dar um passeio pela calçada da vida real. Vamos observar o brasileiro de verdade,
aquele que não frequenta simpósios sobre transição energética em hotéis 5 estrelas e que não tem tempo para ler relatórios de sustentabilidade porque está ocupado demais tentando descobrir como vai pagar a prestação do colégio dos filhos. Imaginem, meus caros, o cenário. Convoquemos para a nossa crônica o nosso bom e velho conhecido, o Seu José. O Seu José é o retrato cuspido e escarrado do Brasil profundo. É um homem de meia idade, com o cabelo já salpicado de prata, as mãos calejadas pela lida diária e um olhar que mistura a resignação do santo com a desconfiança de quem já sobreviveu a 12 planos econômicos, 4 moedas diferentes e mais promessas governamentais do que existem estrelas no céu. O Seu José é dono de um sedã honesto. Ano 2015, movido a essa mistura tipicamente nacional de gasolina com 27% de etanol e muita fé em Deus. O carro do Seu José já tem mais de 10 anos de estrada e aqui reside o primeiro choque da realidade que a nossa elite iluminada se recusa a enxergar. Os dados do próprio jornal da Universidade de São Paulo apontam que a idade média da frota veicular brasileira é de exatamente 11 anos. 11 anos? Isso não é um mero detalhe estatístico, meus amigos. Isso é um diagnóstico radiográfico de uma economia que caminha com a agilidade de uma tartaruga com reumatismo. Mostra que o cidadão comum está estagnado, amarrado a um poder aquisitivo que mal lhe permite manter o óleo trocado e o IPVA em dia. Mas o Seu José, que comete o erro gravíssimo de ligar a televisão no Jornal da Noite, assiste àquela reportagem colorida cheia de gráficos tridimensionais onde um jovem repórter de barba parada, milimetricamente e sapatênis nos pés, jura de pés juntos que o futuro chegou. O repórter aponta para um modelo importado, reluzente, silencioso como um cemitério à meia-noite, cheio de telas touchscreen que fazem tudo. Só falta falar latim e diz: este é um compacto elétrico que está revolucionando o país por apenas R$150 mil. 150 mil reais. O Seu José olha para a tela, olha para o seu extrato bancário, olha para o teto da sala que está precisando de uma pintura e solta aquela risada seca, que não é de alegria, mas sim aquela gargalhada machadiana, o puro suco do pessimismo de Brás Cubas. 150 mil reais para o intelectual do apartamento é o preço de um brinquedo de fim de semana. Uma bobagem que se resolve em algumas parcelas no cartão de crédito corporativo. Para o Seu José, 150 mil reais é uma fortuna que ele levaria uma encarnação inteira para juntar, vivendo a pão e água. O manitismo de Quincas Borba, aquela filosofia satírica criada por Machado de Assis, que justificava a eliminação dos fracos em nome do progresso da espécie, ressurge hoje com uma roupagem verde, com cheiro de clorofila. Ao vencedor, as batatas, dizia o filósofo louco de Machado. Hoje, a frase foi atualizada para: ao virtuoso sinalizador de bondade, o carro elétrico com isenção de imposto. Ao resto da população, o ônibus lotado e a conta de luz mais alta. Para subsidiar a rede de recarga é uma beleza. Mas vamos supor, por um momento de pura demência ficcional, que o Seu José, tomando por um surto de entusiasmo progressista ou por uma possessão demoníaca de consumismo, decida vender o seu sedã guerreiro, pegar o empréstimo com juros de agiota legalizado no banco e comprar o tal milagre elétrico.
Ele sai da concessionária se sentindo o próprio padroeiro da atmosfera, o salvador da camada de ozônio. Ele não conduz um carro, ele flutua sobre uma nuvem de superioridade moral. Até que chega o sábado da primeira viagem com a família. O plano é simples: ir até a casa da sogra. E uma cidadezinha a 150 quilômetros de distância no interior. O seu José coloca a esposa, os 2 filhos e a mala no porta-malas. O painel digital com luzes azuis futuristas promete uma autonomia de 300 quilômetros. Uma maravilha da engenharia moderna. No entanto, no meio do caminho, o mundo real resolve cobrar o seu preço. O Brasil, como todos nós sabemos, não é a Suíça. O nosso clima é um verão eterno e impiedoso, uma prévia do purgatório. O termômetro marca 37 graus à sombra. A esposa do seu José implora por ar-condicionado. Os meninos do banco de trás ligam os celulares nas tomadas do carro. O trânsito da rodovia para por causa de uma obra interminável do governo que já dura 3 mandatos. E aí, meus amigos, a mágica da tecnologia começa a derreter como sorvete no asfalto. Aquela autonomia generosa de 300 km começa a despencar na velocidade de uma ação da estatal de petróleo em dia de discurso presidencial. O seu José olha para o painel e vê o número cair. 200, 150, 80, 40 quilômetros restantes. Pânico se instala num habitáculo silencioso. O suor frio começa a escorrer pela testa do nosso herói. Ele entra em uma cidadezinha do interior, daquelas que tem uma igreja matriz no centro, um coreto na praça e 2 cachorros vira-latas dormindo no meio da rua, e começa a procurar desesperadamente por um ponto de recarga rápida. Ele para no único posto de combustível da região, onde o frentista, um rapaz com um palito de dente na boca e um olhar de profundo tédio existencial, olha para o carro elétrico do seu José como se estivesse olhando para um disco voador recheado de marcianos verdes. Tomada para carregar isso aí, chefe? Aqui só temos gasolina, diesel e um café passado que está na garrafa desde as 7 da manhã. Se quiser, tem aquela tomada de 3 pinos ali perto do freezer da cerveja. Mas acho que vai demorar uns 3 dias para encher esse trem aí. Essa cena, que parece tirada de uma comédia de costumes do teatro de revista do século passado, é a mais pura tradução de Action Humane, a ação humana de Ludwig von Mises. O indivíduo agindo por sua própria conta, tentando buscar o seu bem-estar, é constantemente sabotado pela realidade física e pela ficção criada pelos planejadores centrais. Os intelectuais que desenham o futuro da mobilidade nacional nos seus gabinetes refrigerados em Brasília ou em São Paulo sofrem daquilo que Thomas Sowell chamou, com sua precisão devastadora, de a ungida presunção. Eles se consideram os ungidos, os escolhidos para guiar a massa ignorante em direção à luz. Eles acreditam do fundo de seus corações repletos de vaidade que basta assinar um decreto, criar uma linha de crédito subsidiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e publicar uma reportagem elogiosa na revista de domingo para que a infraestrutura de um país continental se transforme por milagre. Eles ignoram que entre o desejo da burocracia e a tomada do posto de combustível no interior de Minas Gerais ou do Nordeste, existe um abismo intransponível chamado escassez de recursos. É o eterno aviso de Friedrich Hayek no seu Caminho da Servidão. A tentativa do Estado de planejar a vida econômica e tecnológica de uma nação inteira não produz o progresso, produz a escassez, a frustração e, em última instância, a perda da liberdade individual. O seu José, preso na praça da cidadezinha, com um carro elétrico sem bateria,
Descobriu da pior maneira possível que utopia estatal é sempre um veículo bonito que nos deixa a pé no meio do nada. Aí entra o brilhantismo cético de Michael Oakeshott. Nos ensina que a política e a gestão social deveriam ser a arte de cuidar das coisas comuns, respeitando as tradições e o ritmo natural das transformações humanas, e não uma engenharia social frenética que tenta moldar a sociedade de acordo com as últimas modas intelectuais de Oxford ou de Paris. O engenheiro social olha para a frota brasileira e diz: precisamos banir os motores a combustão até o ano 2035. Ele não se importa se o povo tem dinheiro para comprar o substituto. Ele não quer saber se a matriz elétrica do país vai aguentar milhões de carros plugados na tomada ao mesmo tempo, às 6 horas da tarde, no momento em que a dona da casa liga o chuveiro elétrico e o ferro de passar. O que importa para o engenheiro social é a beleza abstrata do seu plano, a aprovação dos seus pares no próximo Fórum Internacional sobre o clima e a sensação inebriante de estar do lado certo da história. E por falar em estar do lado certo da história, não podemos esquecer de Roger Scruton e Edmund Burke. Ambos nos lembrariam, com a elegância que lhes era peculiar, que uma sociedade verdadeira é um contrato entre os mortos, os vivos e os que ainda estão por nascer. É um tecido delicado de hábitos, propriedades, pequenas liberdades e soluções locais que foram testadas pelo tempo. No Brasil, nós temos uma solução testada pelo tempo, uma alternativa energética que é o verdadeiro milagre verde e que a nossa elite teima em tratar como um primo pobre e envergonhado: o etanol. O nosso combustível derivado da cana-de-açúcar é eficiente, utiliza uma infraestrutura que já existe em cada esquina deste país, gera empregos no campo e polui menos no ciclo completo do que muitos carros elétricos europeus que são alimentados por termoelétricas a carvão. Mas por que o etanol não recebe o mesmo tratamento glamouroso? Porque os nossos intelectuais não suspiram pelo álcool combustível com a mesma paixão com que suspiram pelos modelos elétricos chineses ou americanos? A resposta nos é dada por G.K. Chesterton, com o seu paradoxo do bom senso. O homem moderno, dizia Chesterton, perdeu a capacidade de enxergar o que está debaixo do seu próprio nariz. Ele viaja o mundo inteiro para encontrar uma resposta complicada e errada para um problema que já tinha uma solução simples e certa em seu próprio quintal. O carro elétrico atrai a nossa elite não pelas suas virtudes ecológicas, que são altamente questionáveis quando analisamos a mineração destrutiva do lítio e do cobalto na África e na América do Sul, mas sim pelo seu poder de diferenciação social. Dirigir um carro elétrico no Brasil de hoje não é uma escolha de transporte, é uma profissão de fé secular. É o equivalente moderno a usar o silício ou a carregar uma relíquia sagrada na Idade Média. É uma forma de dizer para o resto da humanidade: olhem para mim, vejam como eu sou puro, vejam como eu me importo com o planeta, vejam como eu sou infinitamente superior a esse sujeito ao meu lado que está queimando o óleo diesel no seu caminhão de entregas. É a soberania moral que C.S. Lewis denunciava com tanta propriedade. Lewis dizia que de todas as tiranias, a tirania exercida para o bem das suas vítimas pode ser a mais opressiva. Aquele que nos tiraniza para o nosso próprio bem nos tiraniza com a aprovação da sua própria consciência. O ditador cruel, o burocrata ganancioso, o político corrupto, às vezes, esses descansam. A sua ganância pode ser saciada ou eles podem simplesmente se cansar da própria maldade.
Mas aqueles que nos atormentam pela nossa própria salvação planetária, esses nunca param, porque nos atormentam com a certeza absoluta de que estão cumprindo um dever divino. Eles vão aumentar o imposto sobre o seu carro velho. Eles vão criar zonas de exclusão urbana onde o seu veículo a combustão não poderá circular. Eles vão tabelar o preço da energia. Tudo isso enquanto exibem um sorriso angelical e dizem que estão apenas salvando os ursos polares e garantindo o futuro das próximas gerações. E o que dizer, meus amigos, da hipocrisia que envolve toda essa engrenagem? Voltemos aos dados da pesquisa. O avanço dos eletrificados no Brasil não se deve a uma epifania de bondade do mercado livre. Deve-se, em grande parte, a incentivos fiscais, a isenções de impostos de importação que vigoraram por anos e os subsídios velados que fazem com que o trabalhador que anda de transporte público ajude a financiar indiretamente a infraestrutura que o milionário usa para carregar o seu brinquedo de luxo. É o bom e velho capitalismo de compadrio, a eterna simbiose entre o grande barão da indústria que quer mercado reservado e o alto burocrata que quer posar de modernizador da nação. É o casamento perfeito entre a demagogia e o bolso cheio. Isso me lembra uma passagem de profeta Isaías no Antigo Testamento, que parece ter sido escrita ontem à noite após leitura do Diário Oficial da União. Disse o profeta: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades para desviarem os pobres do juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. O que é a política de incentivo forçado à eletrificação em um país com 40% da população sem saneamento básico, senão uma forma refinada de escrever perversidades em forma de lei? Gastam-se milhões de recursos públicos, criam-se renúncias fiscais bilionárias para agradar montadoras estrangeiras, enquanto o hospital público no interior do país não tem esparadrapo, a escola não tem teto e a estrada vicinal por onde o pequeno produtor escoa as suas produções de mandioca parece uma superfície da lua após um bombardeio de meteoritos. É a culpa de Dostoiévski invertida. Nos romances do grande gênio russo, o personagem comete o pecado e é atormentado pela própria consciência até buscar a redenção pelo sofrimento. No nosso progressismo de Quermesse, o processo é o oposto. A nossa elite comete o pecado da soberba, ignora a miséria real que a cerca, mas em vez de buscar a redenção no confessionário ou na caridade silenciosa, ela compra um carro híbrido plug-in. Pronto, a culpa está expiada. O pecado ambiental foi lavado no sangue da bateria recarregável. O sujeito pode continuar explorando os seus funcionários, pode continuar sonegando os seus impostos de forma criativa, pode continuar desprezando o vizinho, mas ele agora é um homem salvo, porque o seu carro emite 0 gramas de dióxido de carbono por quilômetro rodado no trajeto entre a sua cobertura e o clube de golfe. É o absurdo existencial de Albert Camus, levado às últimas consequências. O homem moderno empurra a sua pedra montanha acima como Sísifo. Mas agora, a pedra tem o formato de uma estação de recarga ultra rápida, que não funciona porque faltou luz no bairro devido ao sucateamento da rede de distribuição. Nós criamos problemas gigantescos para nós mesmos, apenas para termos o prazer mórbido de tentar resolvê-los com soluções que criam problemas ainda maiores. O que o nosso querido mestre Olavo de Carvalho chamava de paralaxe cognitiva
Aquela dissonância brutal entre o que o indivíduo defende na teoria e o que ele vive na prática atinge o seu ápice na discussão da frota elétrica brasileira. O inteligentinho defende a eletrificação total porque leu que na Noruega o sistema funciona maravilhosamente bem. A Noruega, meus amigos, um país que tem a população menor que a da zona leste de São Paulo, que possui um fundo soberano trilionário alimentado pela exportação de, adivinha o quê? Petróleo. Sim, a Noruega financia sua virtude elétrica vendendo suco do diabo, fóssil, para o resto do mundo. É muito fácil ser limpo quando se paga a conta com o dinheiro da sujeira alheia. Mas o nosso intelectual de salão quer aplicar a fórmula norueguesa na Baixada Fluminense, no interior do Piauí, na imensidão da Amazônia. É uma desconexão com a realidade que ultrapassa os limites da burrice e entra na esfera da psicopatia ideológica. O Estado brasileiro, essa babá obesa, hipertrofiada e cleptomaníaca que nós sustentamos com o suor do nosso rosto, adora esse tipo de cenário. O Estado não quer resolver os seus problemas de transporte. O Estado quer criar novas regulações. Cada nova tecnologia é uma oportunidade de ouro para a criação de uma nova agência reguladora, de uma nova taxa de licenciamento, de um novo selo de conformidade ecológica, de um novo imposto de circulação. A burocracia estatal é exatamente igual àquele cunhado inconveniente que bate à sua porta na sexta-feira à noite. Ele chega sem avisar, pede dinheiro emprestado com aquela cara de coitado, instala-se no melhor quarto da casa, come sua comida, bebe a sua cerveja, critica a sua decoração e, quando você finalmente toma coragem para cobrar o que ele deve, ele some no mundo, deixando apenas a sujeira e a conta de luz para você pagar. A verdade nua e crua, meus amigos, a verdade que Nelson Rodrigues diria com os olhos faiscando de malícia e drama nas páginas de suas crônicas, é que o amor do governo pela eletrificação é o amor do cobrador de impostos pela sua presa. Não há um átomo de preocupação com a saúde dos seus pulmões ou com o futuro das florestas tropicais. O que há é a percepção clara de que o mercado automobilístico tradicional estava ficando perigosamente eficiente e independente e que era preciso criar uma nova dependência, um novo cordão umbilical que amarre o cidadão ao sistema de controle central de energia. No dia em que toda a frota for elétrica, bastará um clique em um computador em Brasília para imobilizar uma cidade inteira. Bastará um decreto de racionamento para que ninguém possa sair de casa. É o sonho de consumo de qualquer aspirante atirando de plantão. O que fazer diante disso? Desesperar-se? Rasgar as vestes como os antigos fariseus? Não, meus caros. A nossa resposta deve ser o bom senso chestertoniano, a resistência pacífica da inteligência, o apego obstinado à realidade das coisas. Devemos olhar para esses números de crescimento de mercado com o respeito que os fatos merecem, mas com a desconfiança que a história nos ensina a ter. Se o mercado livre, por sua própria dinâmica, descobrir uma forma de produzir baterias baratas, duráveis e uma rede de recarga que não dependa do dinheiro do pagador de impostos, que venham os carros elétricos, serão muito bem-vindos como mais uma ferramenta de locomoção à disposição do indivíduo soberano. Mas enquanto a eletrificação for um projeto de cima para baixo, empurrado goela abaixo da população por meio de canetadas, privilégios fiscais e propaganda ideológica massiva, nós continuaremos aqui apontando o dedo para a nudez do rei. O Estado não é o seu pai. O Estado não é a sua mãe.
O Estado é, na melhor das hipóteses, um vigia noturno que nós contratamos e que passa a maior parte do tempo dormindo na guarita ou revirando a nossa geladeira. A responsabilidade pela sua vida, pela sua segurança, pelo seu sustento e sim pela escolha do combustível que vai mover o seu automóvel é estritamente sua. Não terceirize a sua inteligência para os planejadores centrais. Não troque a sua liberdade concreta por uma promessa abstrata de salvação ambiental feita por quem não consegue tapar os buracos da rua onde você mora. E agora, meus caros sobreviventes da racionalidade, chegamos àquele momento crucial do nosso encontro. Antes que o grande irmão burocrático descubra este canal e decida que a ironia é um crime contra a segurança nacional, ou antes que crie um imposto progressivo sobre o engajamento digital e a taxa de preservação da atmosfera para vídeos na internet. Façam a sua parte de cidadãos livres. Deixem o seu gostei caprichado neste vídeo, inscrevam-se neste canal, ativem o sininho das notificações para não perderem os nossos próximos sermões da montanha do ceticismo e compartilhem este conteúdo com aquele seu amigo que acha que está salvando o planeta porque comprou um patinete elétrico fabricado na Ásia. Vamos espalhar a heresia do bom senso por este país que anda com uma fome desesperada de realidade. Deixa nos comentários a sua opinião sincera. Você já está pronto para trocar o seu motor a combustão por uma tomada de parede ou vai continuar resistindo na heresia do petróleo e do etanol até o último galão? Quero ver o debate ferver aqui embaixo, com a fúria e a vivacidade que só o brasileiro de verdade possui. Fiquem na fé, mantenham a ironia afiada como uma navalha rodriguiana, protejam suas propriedades e suas famílias. E lembrem-se, sempre, gravem isso no fundo dos seus corações, no grande teatro do absurdo nacional. O único pecado mortal e imperdoável é ser ingênuo. Um forte abraço a todos e até a próxima semana, se as autoridades de trânsito e os deuses da transição energética assim permitirem. Canal Na Fé.